E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Hoje vamos trabalhar eletrólitos e não eletrólitos, certo? O que são um eletrólito, qual a função dele, quando é que é um eletrólito, quando é que não é um eletrólito. Quando a gente fala de mistura, né, como já estudamos em capítulos anteriores, espontaneamente criamos uma imagem de um sistema homogêneo em nossa cabeça, certo? Mas a gente viu que não é bem assim, existem sistemas de diversos tipos que formam misturas. Normalmente a gente costuma imaginar que ele é substância formada por uma única fase, aquele sistema formado por uma única fase. Mas a gente sabe que conceitualmente a formação de um sistema monofásico somente se dará se uma substância a ser acrescentada, ela vai apresentar ali as mesmas características. Quem lembra aí da regra da semelhança, tá? Um sistema homogêneo ele vai formar aí uma única fase quando as substâncias elas têm uma afinidade, né? Polar com polar, apolar com apolar. Então, quando a gente considera na água como um ambiente polar, mais comum de dissolução, tá? A água é o que a gente é o solvente que a gente mais utiliza nos laboratórios e também nos estudos. Imagina ele aí. E a gente pode pegar o sal de cozinha, tá? O cloreto de sódio, o NaCl, e o açúcar, tá? Que é conhecido como sacarose quimicamente, por serem polares, a gente até viu eles nas aulas anteriores, eles são rapidamente dissolvidos na água. Quando tu bota uma colher de açúcar na água, tu pega um recipiente como esse, tu coloca uma colher de açúcar, um pouco de sal, você percebe ali uma rápida solubilidade, ele começa a se dissolver. Então essa característica, essa capacidade de um sólido se dissolver dentro da água, de um solvente como a água, a gente chama, e ele tem essa capacidade de sumir lá dentro, gente, de se dissolver, é chamado de solubilidade. Então vamos considerar essas substâncias no experimento que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá bom? Demonstrado a seguir. Então, sendo ambas solúveis em água, então a gente já vai considerar que o sal e o açúcar eles são solúveis em água. O que explica o fato de uma lâmpada acender e a outra não. Vou passar aqui a animação para vocês. Ó. Em uma eu coloquei sal e a outra eu adicionei água, solução de açúcar com água, e a lâmpada fica apagada. Eu coloquei um circuito aqui, uma bateria, tá? Que vai gerar uma corrente, mas essa corrente aqui ligada a esse sistema, você percebe que está aqui, ó, um polo ligado aqui, o outro polo ligado aqui também, ligado à bateria, a lâmpada fica apagada quando eu coloco a solução de água com açúcar. Pessoal, primeiramente, não é água de torneira. Eu estou considerando aqui água pura, certo? Água destilada, pura, com a substância açúcar aqui dissolvida. Você vai fazer isso, não vai passar corrente, não vai acender a lâmpada aqui. No caso, visivelmente a gente consegue ver que ela não vai brilhar. Mas, se eu pego aqui e adiciono no meu outro sistema solução de água com sal comum, o NaCl, de sal de cozinha, e eu ligo o meu circuito, o que acontece? A lâmpada fica acesa, certo? Então, a capacidade de uma substância que ela apresenta, de fechar um sistema, um circuito elétrico, como esse daí em água, ou seja, de transportar a eletricidade em solução aquosa, faz com que ela seja denominada um eletrólito. Então, se eu tenho um açúcar dissolvido em água e ele não liga aqui meu sistema, ó, tá? Ele não é um eletrólito, é um não eletrólito. Então, o que é um eletrólito, professor? É toda substância, está um pouquinho aqui pequeno, mas tem no livro de vocês. É toda substância que pela adição de um solvente ou por aquecimento se torna um condutor de eletricidade. Então, se eu adicionei o sal aqui e esse circuito ligou, esse circuito elétrico ligou, eu vou considerar ela como um eletrólito. Tá? Eu adicionei um solvente, como diz a definição, que é a água, com o meu eletrólito, e aí eu tive duas características, o mesmo circuito com substâncias diferentes, ele vai acender e o outro não. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, porque um eletrólito ele tem capacidade, dentro da solução, de formar um sistema condutor. Anota isso. Um sistema condutor, que gera aqui, forma aqui essa solução aquosa, que a gente chama de solução eletrolítica. É aquela solução que tem capacidade de conduzir a corrente elétrica, tá bom? Então, essa é a definição de eletrólito e não é eletrólito, certo? Então, a gente trabalha aí com sais, e açúcares e tudo mais, substâncias iônicas,
e também substâncias moleculares para poder gerar corrente. Mas, professor, o sal ele é uma substância iônica e o açúcar ele é uma substância molecular. Por quê? Tem ligações covalentes aqui, né, gente? Aqui tem ligação iônica, o sal. Então quer dizer que toda substância iônica ela é condutora de eletricidade e toda substância molecular não? Não, pessoal, não é assim, né? Tem substâncias moleculares que vão gerar corrente e tem substâncias iônicas que também não vão gerar, certo? Então a gente tem que se aprofundar mais nesses conceitos e entender a forma como isso acontece. Então eu tenho aqui, tá, as moléculas, tá, dos íons que são formados, né? Os íons cloro, os íons sódio, tá formado, a gente vai já ver a reação. E aqui eu tenho um cristal, tá? Eu tenho um cristal que é formado, né? Forma o sal de cozinha. Essas bolinhas vermelhas são as moléculas de cloro e as bolinhas verdes são as de sódio. Então, o sal de cozinha ele forma uma substância iônica que forma uma coisinha chamada retículo cristalino. Esse retículo cristalino ele forma, né, uma estrutura geométrica que torna a temperatura ambiente, a substância iônica ela se mantém sólida. Quando eu adiciono água dentro do meu sistema, o que acontece com essa substância, com esse cristal, com esse retículo cristalino? Ele se desmancha inteiro. O nome disso é dissociação. Tá? A dissociação ela é uma separação. Tá bom? Eu separo ali a minha estrutura formando íons. Tá? Íons, ó, o íon cloreto e o íon sódio. Eles se separam aí, formando uma dissociação iônica. Por que é dissociação iônica? Porque eu estou separando, tá, as moléculas, os átomos, formando íons de uma substância iônica. Então eu tenho uma dissociação iônica, certo? Então vamos analisar isso de forma mais profunda. Eu tenho aqui o oxigênio cinza e o hidrogênio em vermelho. Essa molécula aqui a gente já pode perceber que ela é a água. Tá? Eu tenho aqui 2 hidrogênios e um oxigênio. Tá? A gente analisa até como modelo de Dalton. Eu já sei que o oxigênio tem uma densidade negativa e o hidrogênio uma densidade positiva. Por que, professor? Por conta da diferença de eletronegatividade. Certo? Então, por que o meu íon cloro aqui, né, é negativo? Ele está no meio e essas bolinhas vermelhas estão voltadas para ele. Porque o hidrogênio ele tem densidade positiva e o cloro tem densidade, ó, negativa dentro da solução, e eles se atraem. Essa parte da água fica atraída aqui pelo solo, né, pelo cloro. A gente pode ver pela reação, a reação química que representa a reação química de dissolução. Eu tenho aqui meus reagentes, que no caso é o NaCl sólido, tá bom? E tu já vê que dentro do sólido já existe cargas presentes, né, o Na+, e o Cl-, existe uma atração entre eles dois. Tá? Uma ligação iônica entre eles dois, que no caso é uma atração eletrostática. Quando em água, a água força a separação dessa molécula, que era o retículo cristalino, e aí eu tenho o Na+ aquoso e o Cl- aquoso, os íons sódio, né, o cátion sódio aquoso e o Cl- aquoso, tá bom? Por que eu chamo ele de aquoso? Porque ele está ali no meio da água. Certo? O íon sódio, como é que ele vai ficar? O íon sódio, como ele é positivo, ele vai atrair a parte negativa da água, que é essa partezinha aqui de cima. Então, por isso que essa parte cinza está voltada para esse íon aqui do meio que é positivo. A parte positiva da água, que é os íons hidrogênio, né, a parte do hidrogênio, melhor dizendo, fica voltada para o cloro, que é negativo aqui no meio. E aí eu tenho a formação aqui, ó, de solução iônica. Então lá no meio da solução eu tenho essas estruturas aqui sendo formadas, esse tipo de atração. Aqui é muito, muito forte, é um novo tipo de atração intermolecular que a gente vai denominar como atração íon dipolo, tá? É a atração íon dipolo, que é uma das mais fortes que existem, né? A galera fala de ponto de hidrogênio, mas essa é uma das mais fortes que existem. Vou colocar o nome para vocês aqui, tá? É a íon, tá? Íon dipolo, tá? Íon dipolo. Vai ficar um pouco maior aqui. Mas a gente vê como íon dipolo, é uma das atrações, já anota, né? Fica com ela na tua memória, que é uma das atrações mais fortes que existem, tá bom? Então as cargas opostas aqui vão se atrair formando esse tipo de interação química, íon dipolo, tá bom? E é assim que tu representa a dissociação iônica de uma reação química. Tu pega o sólido,
iônico, tá bom? Tu coloca em água, tu pode representar água aqui, não precisa colocar aqui nos reagentes, e aí tu coloca apenas os íons que vão se formar, que tem origem aqui a partir do sólido, tá bom? Vamos continuar aqui. A dissociação iônica, nem toda substância iônica ela vai gerar, tá bom, vamos dizer, um circuito. Então você falou, vou botar o sal na água, ele vai gerar um meu circuito. Por exemplo, eu tenho essa substância aqui, que é o sulfeto, tá bom? Sulfeto de mercúrio, pessoal, sulfeto de mercúrio 2. Eu vou colocar a fórmula molecular para que vocês tenham uma noção aí do que é, tá? É o HgS, tá? É o sulfeto de mercúrio. Essa molécula é muito interessante, porque, professor, ela forma esses íons aqui, ó. Tá? Ela forma esses íons aqui, ó, o Hg+, 2+, e o S, 2-, tá? Dentro da solução. Só que é muito difícil de eu separar eles dois, porque a atração entre eles é muito grande. Você vê que eu adicionei água dentro do meu recipiente e as moléculas ainda se mantêm atraídas, elas não estão sendo separadas. Eu necessito de uma quantidade de água muito grande para poder separar essas moléculas aqui. Tá? Essa é uma atração iônica muito grande, tá? Um metal com uma metal, beleza, professor? Ligação iônica, mas a dissolução iônica aqui é muito difícil, tá? E aí eu já entendo essa molécula como uma molécula, né, insolúvel, tá? Ela forma aí um sistema insolúvel, posso considerar ela como insolúvel, porque é muito difícil ela se separar quando eu adiciono um solvente como a água, tá? O que acontece aí? Que tem uma informação muito legal sobre essa substância, sobre essa molécula, tá? Para que ela possa, né, para que você tenha uma ideia, a solubilidade do HgS em água, né, que é o sulfeto de mercúrio 2, em água é tão pequeno, né, a solubilidade dele é tão pequena, que nem toda a água do nosso planeta, tu reúne toda a água, o meio líquido do nosso planeta, tá? Não seria suficiente para dissolver 200 gramas dessa substância. Se tu tivesse 200 gramas disso daqui, aí tu colocaria em um recipiente toda a água do planeta, tá? De forma imaginária, viu, gente? Toda essa água iria conseguir dissolver apenas 200 gramas dessa substância. Então, é uma atração muito, muito forte. Você vê que o sistema não ligou a lâmpada, porque eu não vou formar íons em solução, eu não vou ter uma solução eletrolítica, como eu falei para vocês. Tá bom? Você pode representar a reação disso? Pode, mas você já sabe que ele é um material insolúvel. Tá bom? Então eu trago aqui um quadro resumo para vocês sobre dissolução. O que é a dissolução? Tá? A dissociação, desculpa, né? Dissociação iônica. Então, a dissociação ela vai acontecer em quem? Em materiais que apresentam, tá? Em substâncias que apresentam ligação iônica. Aqui é um resumo do que é a ligação iônica. É um metal ligado a um metal, ou hidrogênio, ou um semimetal. Tá bom? Então, se eu tenho essa união, eu tenho aí a formação de uma ligação iônica. Por exemplo, eu vou colocar aqui do ladinho para vocês o NaCl, que é um dos casos mais trabalhados. Então, aqui eu tenho um metal, tá, que é o sódio, e um ametal, que é o cloro. Então, aqui é um exemplo dessa união. Essa união aí, se ela forma uma substância iônica sólida. Por que é sólida? Porque na temperatura ambiente ela se mantém sólida, ela tem um ponto de fusão muito alto. Então, normalmente as substâncias iônicas elas formam soluções sólidas, tá bom? E a dissociação iônica é um pouco mais complicada. Mas aí a gente tem o seguinte: essas substâncias iônicas, né, quando elas têm uma dissociação iônica favorável, por exemplo, se elas forem solúveis em água, como o sal de cozinha, vai ter dissociação iônica e a lâmpadazinha vai gerar um circuito elétrico, né, vai fechar um circuito elétrico e vai acender a lâmpada. Se essa substância iônica ela for praticamente insolúvel em água, como o HgS, que a gente acabou de ver, não há dissociação iônica, praticamente não vai existir. Existe bem pouco, mas praticamente não existe. E aí eu não vou acender o meu circuito, tá bom? E se essa substância iônica ela estiver no estado líquido, porque a gente viu que a dissociação ela pode, né, ela separa uns íons já existentes em solução, mas por adição de um solvente ou por aquecimento. Se essa substância iônica estiver no estado líquido, que normalmente é uma temperatura muito alta,
eu vou ter íons adquirindo mobilidade, aí eu vou gerar corrente elétrica. Só que é mais difícil, né? Porque para mim ter uma substância iônica no estado líquido, normalmente eu necessito ter ou a adição de solvente, ou ela está no estado com a temperatura bem alta e está no estado líquido, tá bom? Então, eu tenho esse quadro resumo que é bem legal, tá? Aí ele apresenta aí as informações bem explicadas para vocês, tá? No livro de vocês tem aí outros exemplos de substâncias iônicas com reações químicas. E a gente fica por aqui com a dissociação iônica, né, com os processos de dissolução. Entendemos aí o que é um eletrólito e um não eletrólito, uma solução eletrolítica, tá bom? A interação do tipo íon-dipolo, que é uma das mais fortes que existem, tá? Existe uma força de atração muito grande nisso daí. São informações bem legais para que vocês iniciem o capítulo 3 comigo, tá? Então, próxima aula a gente já vai dar continuidade com ionização de moléculas, tá? Formação de íons por ionização, que é um processo um pouco diferente. Às vezes a gente não consegue diferenciar a dissociação de ionização por conta desses conceitos básicos, certo? Mas a gente vai resolver tudo isso ao longo das aulas. Então, um forte abraço e até a próxima aula.